Olá, sejam bem-vindos ao canal Vida de Médium Evoluir e hoje nós vamos falar a respeito da mediunidade na infância, mediunidade nas crianças. Também poderíamos incluir a mediunidade nos adolescentes, mas aqui hoje nós vamos falar mais especificamente sobre as crianças. Para quem assistiu os vídeos a respeito da mediunidade na terceira idade e também o outro vídeo bem recente, Me Tira Essa Mediunidade, onde muitas pessoas nos procuram pedindo para tirar a mediunidade, você vai entender alguns esclarecimentos que eu vou trazer aqui. Mas vamos especificar o que é mediunidade rapidamente. A mediunidade, ela significa geralmente a mediunidade ostensiva. A mediunidade ostensiva é aquela que muitas vezes pode ser confundida com incorporação, que é a psicofonia, como diz Allan Kardec. Psicofonia é o fato de nós usarmos o nosso chakra laríngeo e emprestarmos para alguém da comunicação. Isso se chama psicofonia, ou vulgarmente conhecido como incorporação. Já a mediunidade de clarividência, de enxergar alguém, vulto ou até ter um processo mental, também é considerada uma mediunidade ostensiva, ou seja, é uma mediunidade. Nós não estamos falando aqui da mediunidade por intuição e outros tipos de mediunidade que existem, mediunidade de transporte, etc. E nós não vamos dar uma aula sobre mediunidade aqui, mas a mediunidade da intuição é comum a todas as criaturas, todos nós temos a intuição, alguns mais, outros menos, e é uma sensibilidade que pode ser desenvolvida e ampliada com estudo, com práticas, com treinos, com observações. Então nós estamos falando que essa mediunidade ela é comum a todas as criaturas e não é dela que nós vamos tratar aqui. Nós vamos falar a respeito de crianças que interagem com o mundo extrafísico. Volta e meia elas falam que estão conversando com um amigo invisível, ou trazendo uma comunicação, ou dizendo que ouviram alguém, que viram alguém. Essas crianças, elas fazem de fato esse contato até os 7 anos. Segundo nós temos conhecimento, nós que fazemos estudos espíritas, que vem da codificação de Allan Kardec, aquela mesma do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, nós entendemos que a criança, todos nós, até os 7 anos, nós levamos um prazo para nos conectar totalmente com este plano físico. É como se nós estivéssemos com um pé lá, outro cá. Até os 7 anos, nós terminamos o nosso processo de encarnação, pelo menos na atualidade. Eu não estou me referindo a crianças que são mais modernas, que têm um DNA mais moderno, que virão na transição planetária. Eu estou falando do entendimento que nós temos hoje. Até os 7 anos, é natural uma criança interagir com o plano extrafísico. Além disso, ela está numa fase de criação. Ela está desenvolvendo os campos mentais dela, do cérebro mesmo, onde ela desenvolve o raciocínio, a criatividade, a percepção e todo esse entendimento do que é o mundo. E muitas vezes ela não sabe, aliás, geralmente ela não sabe diferenciar o que é ilusão de realidade, o que é uma historinha de algo que realmente aconteceu. Então nós precisamos compreender a criança no seu todo, entender que nós temos essas possibilidades de ter criação, de ser imaginação, de ser algo que realmente não está acontecendo de fato. Mas digamos que a criança tenha tido esse contato extrafísico, ela realmente falou com alguém, ela realmente viu alguém. Tem criança que diz, estou vendo a vovó e não teve contato com a vovó. Tem criança que lembra de vida passada, até cheio de relato na internet a respeito disso. E geralmente isso acontece até os 7 anos. E nós não estamos falando que ela é uma pequena médium. Chega a ser uma precipitação dos pais que dizem que uma criança é médium antes dos 7 anos. Não é possível afirmar isso por causa dessa condição que eu falei. Até os 7 anos, ela está terminando de se conectar no plano físico, então ela realmente tem essa abertura. Depois dos 7 anos, a gente pode dizer que se isso continua, que pode ter esses contatos e eles continuam acontecendo, aí sim vai se investigar se de fato é uma mediunidade.
E por que eu digo isso? Ela pode estar realmente continuando com esses contatos extrafísicos, porém, criança, como um ser milenar, pode estar sofrendo um processo obsessivo. Já aconteceu diversas vezes, inúmeras, centenas de vezes, no centro espírita que eu trabalho e outros, aparecerem crianças que estão enxergando vultos, vendo pessoas, passando recados e que morrem de medo a respeito disso. Quando este tipo de contato ele é assustador, existe uma grande chance de ela estar sofrendo um processo obsessivo de assédio extrafísico e deve realmente procurar um centro, um local que traga esclarecimentos a respeito disso. Não significa que necessariamente ela não seja médium. Lá ela vai descobrir se realmente ela tem vias mediúnicas abertas, canais mediúnicos abertos e precisa uma investigação maior. Também não significa que para ela ter mediunidade ela vai receber somente mensagens boas. Todo e qualquer médium recebe todo e qualquer tipo de frequência, de um irmão necessitado, um irmão difícil, um irmão assediador e também de seres mais elevados, guias, parentes que já estão num grau de evolução alto, que vêm da comunicação, que vêm ajudar, que vêm interagir. Então, é preciso fazer uma investigação maior e saber se depois dos 7 anos, tendo ocorrência, é um processo obsessivo ou se já é uma abertura de canal mediúnico. Dito isso, o que fazer? Bom, não é recomendável que uma criança utilize seus canais mediúnicos de forma ostensiva e frequente nesta época, até mesmo durante a adolescência. Precisa se conhecer melhor, ela precisa estudar, se esclarecer. Os pais é que devem estudar mais do que ela para trazer esse esclarecimento, estas oportunidades, para que ela também não se sinta pressionada, continue vivendo a sua vida de infância e adolescente normalmente e entenda isso com naturalidade e ela mesma possa fazer as suas escolhas e ela não seja obrigada a se conectar em função de ter sido manifestada como médium. Bom, eu espero que eu tenha esclarecido, tenha trazido outros pontos de vista. Se você pensa diferente, se tem alguma criança próximo de ti que está apresentando esse tipo de canal, coloca nos comentários, manda suas dúvidas, procure um esclarecimento e a gente sabe que existem casos que precisam de esclarecimento médico também. Então a nossa recomendação é que você busque todas as respostas em locais que trazem respostas espirituais, locais que trazem respostas materiais, como médico, terapeutas e todas as pessoas que estudaram para isso, certo? Aqui nós fazemos isso, estudamos a respeito da mediunidade, buscamos respostas, até porque não há pergunta que fique sem resposta. Basta que saibamos perguntar e que estudemos, porque é muito importante isso. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Vida de Médium Evoluir. Até!